Meu nome é Antônio de Freitas, mas na boleia ninguém me chama assim. Para todo mundo que vive na estrada, sou o Toninho Freitas. Naquela época, eu devia ter uns 50 e poucos anos. Hoje, já estou beirando os 70. Acredite, já rodei esse Brasil de ponta a ponta, vi de tudo um pouco. Mas o que aconteceu naquela madrugada? Ah, meu amigo, essa história nunca saiu da minha cabeça. Faz uns 15 anos, mas parece que foi ontem. Era uma quinta-feira. Eu tinha saído de Maringá, no Paraná, com um carregamento de tecido pesado, rumo a Montes Claros, Minas Gerais. Já estava na metade do caminho, atravessando aquele trecho da BR-376, a famosa rodovia do Cafeeiro, entre Ponta Grossa e Tibage. Madrugada adentro, a estrada vazia e aquele calor grudado na pele. Mesmo sem sol, o mormaço era brabo. Estava só eu, o caminhão e o rádio, mandando um modão raiz. Lembro direitinho. Era Sonhei com Você, na voz do Milionário e José Rico. De repente, lá na frente, meus faróis cortaram a escuridão e revelaram uma figura parada no acostamento. Era uma mulher, sozinha. Na hora, o pensamento foi um só. É golpe. Você não faz ideia do que a gente vê por aí, principalmente nesse trecho do Paraná. Lembro do finado Gauchão, um parceiro meu que parou para ajudar uma família com o carro quebrado bem aqui. E quando se deu conta, era emboscada. Levaram a carga, o dinheiro e ainda o deixaram amarrado no mato. Por isso, a gente aprende a desconfiar de tudo que foge do normal. Mas à medida que o caminhão se aproximava, algo me dizia que não era aquilo. Ela não parecia nem bandida, nem desorientada. Era uma senhora de aparência simples, morena, baixinha, com o rosto redondinho, daquelas que você jura que conhece de algum lugar. Estava descalça e um pano azul escuro, tipo um chale, cobria os ombros. Aquele tecido tinha uns pontinhos que brilhavam de um jeito diferente quando a luz dos faróis batia. Bonito o pano, viu? Ela estava ali parada, as mãos cruzadas na frente do corpo, olhando fixamente para o caminhão. Não fazia sinal, não chamava, só olhava. Mas o olhar dela era difícil de explicar. Parecia que me conhecia de muito tempo. Um arrepio subiu pela espinha. Pensei em seguir reto, mas, de repente, minha mão foi para o freio sozinha, como se uma força invisível me empurrasse. Parei uns metros à frente dela. Quando olhei pelo retrovisor, juro por Deus, ela já estava ali, do lado da porta. Eu não ouvi um passo sequer. Não a vi se aproximando, ela simplesmente apareceu. Fiquei quieto por alguns segundos, processei o que tinha acontecido e então abaixei o vidro. "Precisa de ajuda, minha senhora?" perguntei. Ela respondeu com uma voz tão calma, tão mansa, que parecia que o mundo inteiro parava. Disse que estava indo para a entrada da cidade de Tibage, ali no Paraná, que o ônibus tinha passado direto e que não tinha mais como seguir viagem. "Se o senhor puder me deixar mais para frente, já ajuda demais", ela pediu. A voz dela era de uma paz tão grande que eu nem pensei duas vezes. "Pode subir", eu disse. Ela sorriu de um jeito que dava vontade de sorrir junto, pegou uma bolsinha branca que carregava e subiu devagarinho, com uma leveza impressionante. Assim que ela entrou, o cheiro dentro da boleia mudou. Não era cheiro de perfume comum, não. Era um perfume de flor, mas flor de verdade, daquelas que a gente vê em altar de igreja, sabe? O ar ficou diferente, mais leve, quase etéreo. Fiquei meio sem jeito de reparar nisso, mas era impossível não notar. Ela se ajeitou no banco e logo começou a conversar comigo. Perguntou meu nome, de onde eu era, há quanto tempo eu rodava por esse mundão. Contei tudo. Falei que era de Londrina, no Paraná, que já rodava o Brasil há mais de 30 anos. Contei que tinha 2 filhas que moravam com a mãe lá em Aracaju e que a gente quase não se via. Disse que a vida na estrada era solitária, mas era o que eu sabia fazer. Ela ouvia com atenção, sem interromper, só escutava, como uma mãe, que ouve o filho desabafar. Ela disse que também tinha um filho grande que morava longe e que de vez em quando gostava de pegar a estrada, conhecer gente
que às vezes o coração pedia para sair um pouco da rotina. Não falou muito mais sobre ela e nem precisava. Era como se eu já conhecesse aquela mulher há anos. Em certo momento, ela abriu a bolsinha e tirou um pacotinho de paçoca, daquelas enroladas no papelzinho vermelho. Me ofereceu, dizendo que era boa para enganar a fome e segurar o sono. Aceitei na hora, claro. Demos umas risadas. Ela disse que sempre levava umas besteiras na bolsa, porque nunca sabia quanto tempo ia esperar. Eu também fui contando minhas histórias, de um caminhão que quase virou numa curva perigosa, de uma vez que dormi no acostamento e acordei com uma vaca lambendo meu retrovisor. E o mais estranho de tudo, o que me deixava perplexo, era a paz que eu sentia. Eu, que nunca gostei de conversar com caroneiro, que sempre ficava com um pé atrás, desconfiado de tudo e de todos. Com ela era diferente. A presença dela. Eu vinha de Maringá, no Paraná, com destino a Montes Claros, Minas Gerais. Rodava pela BR-376, nossa velha e conhecida rodovia do Cafeeiro, no breu da madrugada. Naquele trecho entre Ponta Grossa e Tibagi, um pedaço de estrada que a gente, motorista antigo, já conhece os perigos. Muita história de golpe e armadilha já rolou por aqui. Lembrei do Zé, um colega lá de Londrina, minha terra natal, que quase perdeu tudo numa emboscada disfarçada de socorro falso. Então, quando a vi ali, na beira da pista, um alerta piscou na cabeça. Mas aí ela abriu a boca. A voz era suave. O jeito dela falava de uma calmaria que desarmava qualquer desconfiança. Era boa. E ali ficamos, cruzando até a escuridão. Cada um no seu silêncio, às vezes trocando uma ou outra história. Eu pensando que seria só mais uma viagem, entre tantas. A viagem seguiu naquele ritmo, embalada por um papo tranquilo. Ela começou a puxar assuntos sobre a minha vida, e o mais impressionante é que parecia se importar de verdade. Perguntou das minhas filhas, se eu ainda falava com elas, se me visitavam. Eu respondi que, quando dava, uma vez por ano, abri o coração e contei que uma delas, depois da separação, tinha parado de me chamar de pai. Aquilo me doía mais que dor de dente no osso. Ela apenas abaixou os olhos, serena, e disse uma coisa que me ficou na cabeça. Filho sempre volta, mesmo que demore. Aquela frase ecoou. Já passava de meia-noite um pouco. A essa altura, a estrada estava mais deserta do que nunca. Não vinha um carro, não ia um caminhão, nem bicho na beira do mato eu via mais. Só a faixa amarela reluzindo no asfalto e o ronco firme do motor. A noite pesava, o ar parado, sem um sopro de vento, sabe? E a lua, que até então parecia uma pintura no céu, sumiu de repente, engolida por nuvens grossas. Isso aconteceu bem na hora que começamos a subir um trecho, uma curva longa, fechada, com mato alto dos dois lados, sufocando a visão. Foi exatamente ali que o jeito dela mudou. Até aquele instante, estava toda sorrisos, tranquila. De repente, a calma deu lugar a uma seriedade que me gelou. Ela encostou a mão no meu braço, um toque leve, mas firme, e soltou. Você não deve continuar por aqui. Falou com todas as letras, sem rodeios, que era melhor eu pegar o desvio de terra que aparecia logo à frente. O caminho principal, avisou, estava perigoso. Olhei para ela, a desconfiança me corroendo. O que foi? Você sabe de alguma coisa? Perguntei, a voz um pouco mais tensa. Mas ela só balançou a cabeça. Às vezes a gente sente no peito quando o caminho está errado, respondeu. Confie. O coração da gente escuta o que os olhos não veem. Agora me diz, o que leva um homem feito, com 30 anos de estrada nas costas, a obedecer uma mulher que acabou de conhecer? Eu mesmo não sei explicar, só sei que obedeci. Quando o desvio surgiu, uma estradinha de chão batido, toda esburacada, sem uma única placa, não hesitei. Virei o volante devagar e entrei. O caminhão balançava, de um lado para o outro. Cada buraco parecia ameaçar a suspensão, mas segui firme, acreditando no inexplicável. Ela ficou em silêncio, os olhos fixos na frente, mantendo aquele ar sereno de quem tem certeza de ter feito a coisa certa. Eu, por outro lado, estava com o coração apertado, confesso.
Uma parte de mim gritava que era besteira, que eu estava caindo numa cilada, mas outra, mais forte, sussurrava que eu entenderia tudo logo. Uns 5 minutos depois, arrastando o caminhão naquela buraqueira, notei uma fresta entre as árvores. Dali, dava para ver a pista principal. Apaguei os faróis para não chamar atenção e o que meus olhos captaram me gelou até a alma, da cabeça aos calcanhares. Havia uma caminhonete grande, com vidros fumê, parada atravessada na pista, bloqueando tudo. Uns homens andavam de um lado para o outro. Não dava para contar com certeza, mas vi pelo menos uns 5 ou 6. Um deles carregava algo pesado no ombro, uma arma de guerra, daquelas grandes e feias. Outros estavam espalhando coisas pelo chão, tábuas com pregos, pedras, ferros. Era um bloqueio, uma tocaia das bravas. Aquilo não era serviço de ladrãozinho, de beira de estrada, não. Era coisa de bandido grande, daqueles que fazem motorista desaparecer sem deixar rastro. Fiquei ali, parado, observando, o coração martelando feito louco no peito. Um pensamento me atingiu em cheio. Se eu tivesse seguido reto, se não tivesse escutado aquela mulher, estaria agora no meio da emboscada, sem rota de fuga. Respirei fundo, tentando acalmar o corpo. Ela me olhou, fez um leve sinal com a cabeça, como quem diz, "Está vendo?" E naquele instante tudo se encaixou. Eu entendi. Esperei alguns minutos paralisado, até ter certeza de que ninguém nos havia percebido. Só então engatei a marcha e fui tocando pela estrada de terra devagar, quase sem fazer barulho. Foram uns 10 quilômetros assim de pura tensão. Cada galho que estalava sob os pneus me fazia pular no banco, mas deu certo. A estradinha de chão desaguou num ponto bem mais adiante da BR, já longe do bloqueio. Quando o asfalto apareceu, olhei para os lados, liguei os faróis e voltei para a pista principal. O coração ainda disparava no peito. Ninguém nos seguiu, ninguém nos viu, mas eu sabia. No fundo da alma, eu sabia o que tinha acontecido. Aquela mulher ali do meu lado, ela me salvou. Se não fosse por ela, talvez nem estivesse aqui para te contar essa história. O mais estranho, o que me fisgou de verdade, era a calma dela. Nem surpresa, nem nervosa. Só a tranquilidade de quem já sabia, de quem via o filme antes de ele acontecer. Foi ali, naquele instante, que a ficha caiu. Ela não era uma caroneira qualquer. Assim que voltamos para a pista, um silêncio se instalou. Ninguém falava, nem eu, nem ela. Mas não era aquele silêncio pesado de quem está tenso ou bravo. Era um silêncio de alívio, de quem escapou por um triz e agora só precisa respirar fundo, sentir o ar entrar. A BR-366, a rodovia do Cafeeiro, parecia até mais calma naquela madrugada, entre Ponta Grossa e Tibagi. A gente rodava devagar, sem pressa, cada um mergulhado no próprio turbilhão. Eu, claro, dirigia com os olhos na frente, mas a cabeça girava em 1000 por hora lá atrás. A cena se repetia. Os homens armados, a caminhonete jogada de lado na pista, aquelas tábuas com pregos espalhadas. Um filme de terror reprisando sem parar. O pensamento me gelava. A gente que roda sabe. A estrada é um bicho traiçoeiro. Quantas vezes não ouvi histórias de golpe nessa BR-376? Lembrei do Zé, um companheiro de Londrina, que quase perdeu tudo num assalto parecido na rodovia do Cafeeiro. Fizeram ele parar, levaram a carga, o caminhão e ainda o deixaram amarrado no mato. Por um segundo, quando vi aquela cena dos pregos na pista, me veio o filme do Zé. Por um segundo, cheguei a pensar que podia ser mais um desses golpes disfarçados de acidente. Mas não era essa mulher. Ela estava do meu lado, me salvando. E se eu não tivesse escutado ela? E se eu tivesse seguido reto, cego, naquela curva? Não dava nem para imaginar. Lá pelas 2 da manhã, uma placa de posto piscou a uns 5 quilômetros. O cansaço já chegava pesado. Era aquele tipo de sono que nem o café mais forte consegue afastar. Avisei a ela. Vou parar um pouco, esticar as pernas, tomar um café, e o bicho também precisa de diesel.
Ela só assentiu com a cabeça, aquele jeito calmo de sempre. No posto, encostei com cuidado, desliguei o motor. Desci devagar. O ar gelado da madrugada bateu no meu rosto e um arrepio correu pelo corpo. Tirei o boné, passei a mão pelo rosto suado e parei ali, de frente para o meu caminhão. Instintivamente, levei a mão por dentro da camisa. Puxei a medalhinha. Era Nossa Senhora Aparecida, a que minha mãe me deu quando comecei a rodar. É para te proteger nas viagens, meu filho, ela dizia. Já fazia uns bons anos que ela tinha partido, mas aquela medalha era como um pedaço dela ali comigo, me cuidando. Beijei a medalha, fechei os olhos, agradeci em silêncio, um sussurro na mente. Obrigado, minha mãezinha do céu, não me deixa nunca. Quando abri os olhos, ela estava ali, do meu lado. Me olhava com aquele jeito sereno, sem dizer nada. Só pousou a mão no meu ombro. Leve, um toque que valia 1000 palavras. Ela entendia. Entramos juntos na lanchonete. O lugar era simples. Luz branca de neon, uma moça sonolenta no caixa. Pedi 2 cafés e 2 pães com manteiga. Ela não reclamou de nada. Sentamos numa mesinha de metal bem ao lado da janela. Lá fora, o caminhão, coberto pela poeira da estrada, parecia descansar também. Tomamos o café em silêncio. Só a fumaça subia das xícaras. O pão, um pouco duro, desceu como um banquete. Aquele momento tinha um peso diferente. Não era só a fome ou a sede, era a sensação de estar vivo. Por um milagre, a mão já estava na maçaneta da porta, o corpo pronto para descer, quando a ficha caiu. Eu tinha esquecido o nome dela. Virei, meio sem jeito, e perguntei: "E o nome da senhora?" Nem perguntei, né? Ela se virou devagar, com um sorriso que desarmava, e respondeu suave: "Maria, me chamo Maria." Desceu do caminhão como quem vai a um piquenique, sem pressa, andando devagarzinho em direção à lanchonete do posto. Fiquei ali, imóvel, a mão no volante, o motor desligado, o coração batendo de um jeito estranho. Não era tristeza, nem medo. Era uma vontade de chorar que vinha de um lugar que eu não conhecia, como se algo profundo tivesse se movido dentro de mim. Olhando Maria se afastar na entrada de Tibag, no Paraná, um pensamento me atingiu, claro e direto. Aquilo não tinha sido à toa. Naquela BR-376, a rodovia do Cafeeiro, entre Ponta Grossa e Tibag, a madrugada é sempre um convite à cautela. A gente que roda sabe o perigo. Já vi muita história de golpe, de gente que parou para ajudar e acabou num beco sem saída. Lembro do Wagner, um colega de Londrina, da minha cidade, que quase perdeu tudo numa emboscada dessas, bem ali perto de Tibag. Por isso, meu radar está sempre ligado. Mas com a Maria foi diferente. Não teve sinal de alerta, não teve a desconfiança que a gente aprende a carregar. Ela só existia, serena. Eu ainda estava com a mão na medalhinha de Nossa Senhora, aquela que beijei mais cedo e que agora parecia queimar no meu peito. Sabe quando o peito aperta, mas não é coisa ruim? Era uma emoção que não dava para explicar. Um alívio sem motivo. Era como se um peso invisível tivesse sumido. Comecei a repassar tudo. O jeito calmo dela, o pano azul nos ombros, aquele cheiro de flor que inundou a cabine, a voz mansa, o olhar que transmitia uma paz que eu nunca tinha visto, e a firmeza com que me mandou sair da pista, segundos antes do perigo. Tudo, não era uma caroneira qualquer. E ali, com o céu clareando aos poucos e o corpo ainda tremendo do susto da noite, comecei a entender. Aquela Maria era um sinal. Não vi anjo nem luz no céu, mas senti lá no fundo que ela era muito mais do que parecia. Voltei para a estrada vindo de Maringá e seguindo rumo a Montes Claros, Minas Gerais, mas a cabeça estava longe. O corpo pedia descanso, mas a mente não parava, revivendo cada detalhe. Mais adiante, num pátio que conhecia, encontrei o Dico, colega de trecho. Ele me olhou com cara de quem tinha visto um fantasma e perguntou o que tinha acontecido. Nem sei por onde começar, eu disse. Contei tudo, sem pular nada. Ele ouviu em silêncio, braços cruzados. Quando terminei, balançou a cabeça. Não foi coincidência, amigo. Foi livramento. A gente recebe ajuda e só entende depois,
concordei sem hesitar. Minha fé, antes morna, daquelas que a gente herda da mãe e só serve para pendurar medalhinha, mudou naquela noite. Passei o resto do dia rodando com calma Maria em meus pensamentos. O mais curioso foi que quanto mais o tempo passava, mais o rosto dela se apagava da minha memória. Eu lembrava do pano azul, da voz, do jeito de falar, mas os traços exatos sumiam. Isso só reforçou o que eu já sentia. Aquilo não era para ser explicado, era para ser vivido. Nos dias seguintes, repeti a história para outros caminhoneiros. Alguns acreditaram de cara, outros riram. Acharam que eu estava cansado ou sonhando acordado. Mas para mim, não importava. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu vivi aquilo e ninguém tiraria essa verdade de mim. Uma semana depois, quando cheguei em casa em Londrina, a primeira coisa que fiz foi pegar a imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe deixou. Fiquei um tempo olhando para ela e me perguntei, será que era a senhora mesma, disfarçada de gente simples? A pergunta ficou comigo. Dias depois, fui até uma igrejinha no bairro, entrei e só me sentei. Apenas para estar lá. Sentei no banco, o eco da igreja abraçando o silêncio. Ali, entre o murmurinho das velhinhas rezando o terço e o ranger suave dos bancos, senti uma paz que há muito tempo não me alcançava. Uma calmaria profunda. Voltei para casa, para a cabine do meu caminhão, coloquei a medalhinha no criado mudo e dormi como não dormia fazia tempo. Um sono leve, sem pesos. Depois daquela madrugada na BR-376, a rodovia do Cafieiro, entre Ponta Grossa e Tibagi, tudo mudou. Eu, um caminhoneiro de Londrina que rodava o Brasil de Maringá a Montes Claros, comecei a ver a vida com outros olhos. Menos pressa na estrada, mais atenção ao que realmente importava. Liguei para as minhas filhas com uma frequência que elas estranharam. Marquei de visitar uma delas em Aracaju e a gente passou um fim de semana junto. Foi um presente. Acho que elas também sentiram a diferença. Não conto essa história para me exibir, nem para tentar convencer alguém. Conto porque foi real, foi forte, foi marcante. Eu, acostumado às estradas, já tinha visto de tudo. E quando se fala em tudo, inclui os golpes que a gente vive ou ouve falar. Lembro de um parceiro que perdeu a carga e quase a vida num trecho como aquele, na mesma rodovia do Cafieiro. Por isso, a desconfiança sempre viajava comigo. Mas a mulher do chale azul, que eu deixei na entrada de Tibagi, me puxou da boca do perigo de um jeito que jamais imaginei. Sem alarde, sem luzes, sem milagre espalhafatoso. Foi com a simples força da presença, da palavra, da firmeza. E depois ela se foi. Simples assim. Aquele dia virou uma chave. Era como se o para-brisa da minha vida tivesse sido lavado. Antes, eu via tudo embaçado. Maria, a mulher que entrou no meu caminhão naquela madrugada, sem dizer nada além do essencial, fez isso. Por meses, cada detalhe daquela viagem, cada palavra dela, ecoava em mim. Toda vez que eu passava por aquele trecho da rodovia do Cafieiro, perto daquela curva, eu reduzia a marcha. Olhava o acostamento, torcendo para encontrar um sinal. Nada, nem sombra. Uma vez parei no mesmo posto onde a deixei, bem na entrada de Tibagi. Entrei na lanchonete, o coração num galope, a esperança de que alguém lembrasse dela. Perguntei para a atendente sobre uma senhora baixinha, de chale azul, que desceu de um caminhão de madrugada. Ela franziu a testa, pensou e disse que não lembrava de ninguém assim. Falou que aquela noite nem tinha movimento, que de vez em quando aparece gente esquisita, mas ninguém com aquela descrição. Um nó apertou meu peito. Como ninguém a viu, como ninguém lembrava, foi ali que a ficha caiu. Aquilo não era para ser provado, era para ser sentido. Certas coisas a gente não explica, a gente guarda, com carinho, dentro da gente. E foi isso que eu fiz. Uns 6 meses depois, uma certeza me alcançou. Eu estava num frete para Fortaleza. No caminho, uma feirinha de interior, daquelas que vendem de tudo, sabonete caseiro, miçanga, bolinho de chuva. Comendo um pastel e tomando um caldo de cana, encostado num tamborete,
Vi uma banca cheia de paninhos bordados. Caminho de mesa, pano de prato, toalhinha de batizado. E no meio deles, lá estava ele. Um xale azul, azul escuro, idêntico ao que ela usava, bordado com pontinhos que pareciam estrelas. Era igual. Fui até a senhora que vendia e perguntei de onde vinha aquele bordado. Ela disse que era uma tradição antiga, feito por mulheres de uma comunidade lá no alto do sertão. Disse que o desenho se chamava Céu Estrelado e que cada ponto era uma oração. Um arrepio me subiu a espinha na hora. O nome podia ser coincidência, mas para mim não era. Comprei o pano sem nem pensar. Ele está guardado comigo até hoje, dentro de uma caixa de madeira, onde só guardo o que tem valor de verdade. Toda vez que eu pego o xale, o cheiro de flor volta. E não é perfume nem cheiro de sabão. É flor mesmo, a mesma que senti naquela noite dentro do caminhão. Depois disso, comecei a reparar em outras coisas. Rezar, algo que antes eu quase não fazia, virou rotina, e a cada prece, um calor no peito. E quando eu falava o nome dela, Maria, parecia que alguma coisa ao meu redor ficava mais calma, como se o ambiente inteiro respirasse mais leve. Numa conversa com um padre, numa igrejinha de beira de estrada, contei tudo a ele. Ele ouviu tudo com uma atenção que me surpreendeu, sem me cortar uma única vez. Quando terminei, ele me fitou e disse: tem gente que vive o milagre e ainda duvida, mas tem outros que nem precisam ver para acreditar, porque sentem na alma. Ele continuou falando sobre o nome Maria, que carrega infinitos significados, mas para quem tem fé é mais do que um nome, é uma presença viva. Foi ali, naquela conversa, que a ficha finalmente caiu. A mulher que havia entrado no meu caminhão naquela madrugada, na BR-376, entre Ponta Grossa e Tibagi, no Paraná, não era qualquer Maria. Era a Maria, a mãe, aquela que só se revela a quem realmente precisa. Ela chega sem alarde, vestida de gente comum para não assustar. Aparece quando o perigo espreita, mesmo que a gente ainda não o veja. Poderia ter vindo como um anjo, com asas, luz, um clarão divino. Mas não. Ela surgiu descalça com um pano azul no ombro, sentou no banco do passageiro e me ofereceu paçoca. Porque é assim que mãe age. Simples assim. Desde aquele dia, nunca mais me senti sozinho na estrada. Mesmo nas madrugadas mais vazias, nas curvas mais fechadas, nas subidas intermináveis. Eu sei que tem alguém ali comigo. Pode não falar, pode não aparecer de novo, mas está ali, sempre está. Se um dia alguém me perguntar novamente se eu acredito em milagre, a resposta é um sim sonoro. Não porque ouvi falar, mas porque vivi. Eu dei carona para a Nossa Senhora e só percebi depois. Já se passaram 15 anos e até hoje eu conto essa história com a mesma emoção da primeira vez. Já dividi com colegas de estrada, com a dona do boteco na beira da BR, com padres, com gente que nem acredita em Deus. E nunca em todos esses anos consegui narrá-la sem sentir o coração apertar no peito. Tem coisa que simplesmente não envelhece. Milagre é uma delas. Hoje em dia já não rodo como antes. Parei com as viagens longas há uns bons anos. O corpo já não aguenta mais 15, 20 horas sentado e a cabeça também não dá conta de tanto tempo sozinho. Fiquei mais caseiro, mais devagar. Mas a estrada ainda mora em mim. Às vezes, só de ouvir um caminhão freando na descida, já me dá uma vontade incontrolável de sair por aí outra vez. E quando essa saudade bate forte, eu sento aqui na minha cadeira de balanço, olho para o pano azul que guardo com tanto carinho e lembro. O pano está do mesmo jeitinho, azul escuro. Os pontinhos bordados brilham quando o sol da manhã bate. Tem dia que chego perto e parece que sinto o cheiro de novo, aquele perfume de flor que invadiu a boleia sem que eu soubesse de onde vinha. Outras vezes não sinto nada, mas só de ver o pano, o coração já sossega. Depois de tudo o que aconteceu, minha vida mudou, mas não do jeito que as pessoas imaginam. Não fiquei rico, não ganhei na loteria, não abri igreja, nada disso.
A verdadeira mudança foi por dentro. Comecei a prestar mais atenção nas coisas, a valorizar uma boa conversa, um abraço apertado, o silêncio que conforta. Passei a rezar, mas, às vezes, só consigo dizer obrigado. Outras vezes, fico em silêncio, apenas olhando para o céu, mas a fé nunca mais me abandonou. Voltei a falar com minhas filhas. Hoje a mais velha me liga toda semana e a mais nova sempre. Me manda fotos dos netos. Elas disseram que eu mudei, que fiquei mais leve, mais tranquilo. Eu apenas disse que a vida me deu um susto bom, um aviso claro, uma chance de fazer diferente. Anos depois, uma das meninas me perguntou se eu ainda pensava naquela mulher da estrada. Respondi que penso todos os dias. Toda vez que passo por algum lugar perigoso ou quando vejo notícia de motorista que foi assaltado ou desapareceu na estrada, ela me vem à mente. E eu agradeço por não ter sido comigo. Já ouvi gente dizendo que foi coisa da minha cabeça, que eu estava cansado, estressado, e a mente me pregou uma peça. Já ouvi até um sujeito afirmar que era só uma caroneira esperta que se aproveitou da situação. Eu escuto e fico quieto. Não preciso provar nada para ninguém. Quem viveu, fui eu. Quem sentiu, fui eu. E quem saiu vivo daquela curva, com a ajuda dela, fui eu. Às vezes me pego pensando se ela aparece para outras pessoas também, se já entrou em outros caminhões, salvou outros motoristas. Se continua rodando esse Brasil inteiro, de pano azul no ombro, protegendo quem precisa, sem alarde, sem luz, sem fama, apenas fazendo o que mãe faz. Ela era para cuidar, sabe? Uma mãe, e das boas. 15 anos atrás, o Toninho que eu era, um caminhoneiro de Londrina rodando de Maringá para Montes Claros, estava no osso, cansado, sozinho. Por dentro eu era um bloco de concreto. A vida na estrada te molda assim, meio seco, meio sem tempo para sentir. A BR-376, a rodovia do Cafeeiro, entre Ponta Grossa e Tibagi, ensina a gente a ser assim. Foi numa madrugada fria naquele trecho da BR-376 que ela apareceu. Vi aquela figura miúda na beira da estrada. O primeiro pensamento que me veio foi golpe. Não era a primeira vez que via coisa estranha ali. Lembrei do Zé, um parceiro que perdeu a carga e o caminhão para um conto do vigário, bem naquela mesma curva. A gente que roda sabe, essa estrada de Ponta Grossa a Tibagi tem suas histórias sombrias, mas alguma coisa nela, talvez o olhar sereno ou o pano azul nos ombros, me fez parar. Ela entrou no caminhão e, sem dizer muita coisa, me desmanchou por dentro. Aquela mulher que cheirava a flor me salvou, por fora e por dentro. Hoje, quando dobro o joelho, não peço mais nada, só agradeço. O que ela fez por mim valeu uma vida inteira. Às vezes, no fim de tarde, me sento aqui na calçada de Londrina e fico olhando os faróis lá na rodovia, de longe. Me pego pensando se algum caminhão está carregando alguém especial. Se tem algum motorista que, sem saber, está dando carona para uma baixinha de olhar sereno, pano azul nos ombros e cheiro de flor. Se tiver, espero que ele preste atenção quando ela sussurrar para mudar de caminho. Porque o que parece só uma curva ali naquele trecho da BR-376 pode ser a última. E pode ser que por trás daquela senhora simples esteja ela, a mesma que me puxou da boca do perigo e depois foi embora. Desceu na entrada de Tibagi, com um sorriso calmo e o nome mais bonito que existe, Maria. Um encontro rápido, sim, mas real como a vida. Ela entrou no meu caminhão como quem não queria nada e saiu como quem tinha deixado tudo.